Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o Power Pressure, ou pontos de pressão, que é um sistema de pontos de pressão que é feito nos alinhadores da Click Aligner, que ajudam com alguns movimentos, e eu vou demonstrar isso tanto na teoria quanto num caso clínico. Ao contrário dos attachments que eu falei no vídeo anterior, que são bolinhas de resina, o ponto de pressão, o Power Pressure, ele faz uma área de pressão. Eu já comentei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas agora nós vamos ver isso mais detalhado na prática. Um exemplo clínico nessa paciente, ela nos procurou por causa de um apinhamento na arcada inferior, que era a queixa principal dessa paciente. Ela tinha um apinhamento moderado, com a giroversão de todos os incisivos inferiores, do 32 até o 42 estavam bem girovertidos, uma leve giroversão nos caninos. E aí, quando a gente for fazer o setup para essa paciente, o objetivo era então desvirar os dentes inferiores, projetar um pouquinho os incisivos superiores e os laterais para fim de obter um pouquinho de overjet e permitir compensar essa falta de espaço inferior com stripping e leve projeção. Então, numa vista oclusal, a gente percebe que o quão girados estão esses 4 incisivos, eles têm quase uma sobreposição entre eles. E aqui a gente já percebe que essa falta de espaço é severa, porque ela não tem um overjet muito grande. Então, quando a gente fez o setup dessa paciente, planejando toda essa rotação, a gente colocou attachments na vestibular, no ângulo vestíbulo distal desse 32, por exemplo, e aqui vocês percebem que tem pequenas bolinhas que dá para perceber aqui na lingual, por exemplo, na lingual distal aqui desse dente, que vai ser um ponto de pressão que vai estar vestibularizando essa área, enquanto que o attachment impede que esse dente intrua. Se eu só usar esse ponto de pressão sem attachment, eu vou perder o controle desse movimento e provavelmente o incisivo vai intruir e vai inclinar, certo? Então, esse foi o resultado obtido. Eu estou mostrando de maneira bem direta, assim, bem rápida, bem resumida, mas esse caso clínico está bem descrito e detalhado na área de credenciados da Click. Você acessa o portal, vai lá em área profissional, galeria de casos, e esse caso já está lá na galeria mostrando quantos alinhadores foram, quanto tempo demorou. Depois de o paciente usar uma sequência que, se eu não me engano, foram em torno de 10 placas, a gente teve esse resultado. Ela foi uma paciente extremamente colaboradora, foi colocado attachments em caninos e incisivos, e esse aqui foi o escaneamento que eu fiz para fazer a contenção, comparado com o escaneamento feito ao inicial do tratamento, que está em amarelo, e o escaneamento antes da contenção em azul. Ou seja, nós tivemos uma projeção dos incisivos e a correção desse apinhamento com um pouco de stripping e projeção a fim de obter espaço. Se a gente comparar a sobreposição das duas arcadas, esse mapa de calor mostra em azul as áreas que mais movimentaram e em vermelho as áreas que praticamente não se movimentaram entre um escaneamento e outro, ou seja, a região dos posteriores permaneceu estável, apesar de que a gente não tem nenhum implante para sobrepor nesse caso, mas os modelos não aumentaram muito em dimensão intermolares, por exemplo, enquanto que os incisivos foram sim projetados, principalmente o dente 42 e 41. E a gente obteve uma movimentação desses incisivos. Aqui uma foto de vista frontal mostrando o caso com os dentes apinhados no início e em seguida os dentes alinhados antes da colagem da contenção. Inicial e final antes da contenção, e aqui a contenção colada, a contenção de escolha nesse caso foi uma coaxial 195 3x3 colada em todos os incisivos para evitar algum tipo de recidivo, certo? Agora no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês algumas características do sistema Click. A gente já falou de attachments, já falamos de otimizador de torque, já falamos de como fazer um pedido. Agora eu vou falar algumas características no próximo vídeo de quais são os diferenciais da Click nos seus alinhadores, como é que é a embalagem, como é que eu apresento isso para o paciente.